Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fator Sucesso. Este podcast que conecta empresários, pessoas com lideranças, estratégias. E aqui hoje nós estaremos, como sempre, falando de temas importantíssimos com o objetivo de pegar alguns insights, de conhecer um pouco mais sobre uma profissão maravilhosa que daqui a pouco você vai saber qual é. E também entender um pouquinho sobre o universo empresarial de um outro ponto de vista, de uma outra ótica. Mas isso a gente fala daqui a pouco. Eu sou Daniel Guffer, ao meu lado aqui temos Leonardo Peracini. E essa dupla que aqui está, né, hoje vai entrevistar uma pessoa fantástica, uma pessoa muito querida. Ela que é empresária, é advogada e também é sócia de um renomado escritório de advocacia aqui em Ribeirão Preto, porém com matriz lá em São Paulo. E não é só em São Paulo, é o local de São Paulo. Daqui a pouco você vai entender também aonde que está a sede desse escritório, as conexões que são internacionais também, e muita gente que eles fazem conexões aí. Costumo dizer que é um escritório hoje que liga oportunidades e negócios, né? Estou falando de doutora Débora Raspantini, ela que é sócia, né, do escritório Teófilo e Raspantini, e hoje estará conosco aqui falando um pouquinho sobre a profissão dela, falando um pouquinho sobre questões tributárias. Eu sei que você é empresário, né, adora pagar imposto, eu sei que você, empresário, também está em dia com as suas obrigações, mas se você disser assim, só que não, né, nós vamos apresentar aqui algumas soluções ou remédios, talvez, que possa aliviar aquela preocupação da maior parte dos empresários com relação a tributos. Doutora, seja bem-vindo aqui com a gente. Olá, prazer Daniel, prazer Leonardo, é um prazer estar aqui com vocês. Espero trazer muito conteúdo, muito engajamento e muita novidade legal para o nosso público. E vocês viram que a gente caprichou, né, no visual. Olha só que é advogada, né? Hoje eu quero descobrir se esse país tem jeito, se tem salvação ou não. Tô vendo uma esperança aqui na frente. Ela vai contar pra gente, hein? Mas antes de tudo, gente, vai lá, pega o dedinho, aperta lá, se inscrever no canal. Se você não se inscrever, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Mas se você se inscrever, o algoritmo vai pegar esse conteúdo que é gratuito, uma aula que você vai ter aqui e vai distribuir para muitas pessoas. E esse país está precisando de quê? De educação, e hoje você vai conferir a aula que nós vamos ter aqui. É o mínimo, né? É o mínimo. Como você diz, é o mínimo que faz mínimo. Esse é o mínimo. estar aqui. Exatamente. Então, vamos embora? Eu vou começar com Débora, depois a gente começa a falar com a doutora Débora. Vamos lá. Né? Débora, a gente aqui fala muito sobre profissão, né? E claro, inevitavelmente, quando a pessoa está no começo, né? Está lá tentando pensar assim, qual faculdade que eu farei, né? O que de fato e que linha eu vou seguir. A pergunta é, você já nasceu falando assim, serei uma advogada voltada para business, né? Uma advogada voltada para o empresarial, né? Principalmente na questão tributária. Era o teu sonho? Na verdade, eu até brinco com isso, né? Porque eu não tenho nada de direito relacionado à minha família. Não sou filha de advogados, não tenho, não tinha escritório na família, enfim, eu nunca tive um convívio próximo ao direito, mas desde que eu sou muito criança, próximo aos meus 5, 7 anos, eu falava, né, que eu seria advogada. Só que naquela época, o engraçado é que eu falava que eu seria advogada das árvores. Advogada das árvores. Das árvores. Aí, se a gente fazer uma interpretação bem longa, a gente consegue chegar em um direito ambiental. Okay. Mas na minha mente, de criança, seria advogada das árvores. Mas eu desisti isso logo no primeiro ano de faculdade de Direito. Eu não tinha vocação nenhuma pro ambiental, e foi uma época que eu era muito focada nisso, né? Eu sabia desde criança o que eu queria ser. E quando eu cheguei no primeiro ano de Direito e vi que eu não tinha ligação, conexão nenhuma com o direito ambiental, foi um momento que eu precisei dar uma respirada, e eu passei 3 anos pensando o que eu farei dentro do direito. Até conhecer o direito tributário, com um gancho conectado sempre ao direito empresarial, mas isso foi ao final da faculdade já. Então, eu só tive aquela calma e a certeza do que eu seria no final da faculdade.
porque antes eu seria ambientalista. Olha só, as árvores perderam então. Perderam. As árvores perderam. As árvores sempre Os perdem, empresários né? que cuidem das árvores, porque ela cuidando das empresas, está todo mundo se cuidando. Vamos ter que entrar por aí, hein, Daniel? Exato. Viu como sempre tem conexão? Tem conexão, Sempre tem. conexão. E a tua história começou aqui em Ribeirão ou você é de Campinas, é isso? De alguma Não, eu cidade sou nascida aí? em São Paulo. São Paulo. E fui para Pirassununga muito nova, de criança ainda. Pirassununga. E Pirassununga, sobretudo, né, há 20 anos atrás, é um município que não te agregava a continuidade dos estudos. Então, era normal você chegar no terceiro colegial e sair da cidade quem iria fazer faculdade, continuar aí estudando. Sim. Então, nós éramos criados para isso. 17 anos, tchau, filho, se vire. Agora é você. A síndrome do ninho vazio, ela é mais focada em regiões mais periféricas, assim. E eu fiz PUC em Minas Gerais, na verdade, né? Eu fiz PUC em Minas Gerais, passei 5 anos lá. E quando eu formei, eu acabei vindo aqui para Ribeirão. Vim também na cara e na coragem para descobrir o mundo. E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei aqui em Ribeirão, eu fiquei 6 meses em um escritório aqui. É um escritório grande, inclusive, aqui na cidade. Teve um dia que eu desliguei meu computador e falei, eu não nasci para ser funcionária de ninguém. Não é para mim. Eu não quero isso pra para mim, eu não tenho perfil. Muita gente tem o perfil e prefere ser seletista, enfim, você tem estabilidade, você tem o seu dia a dia, a sua rotina, você sabe, você vai ter férias. Nossa, 1000 garantias, né? Férias, fundo de garantia, enfim. Mas isso realmente, em 6 meses, nova, aos 22 anos, eu descobri, não é para mim. Já começou a empreender logo cedo, Já. Eu só tive, na verdade, tirando a época de estágio da faculdade, né? Eu tive esses 6 meses, fora isso eu já falei, eu preciso andar sozinha. E houve alguma barreira, assim, Débora, para você, tipo assim, ingressar mesmo no mercado, começar a seguir a sua carreira? Você sentiu algo que te impedisse logo no início, enfim? Eu sempre tive uma personalidade bem forte, na verdade. Sempre fui muito direcionada ao que eu quero e como fazer para conseguir isso. Quando eu coloco aquele objetivo, normalmente eu sou incansável nele até consegui-lo, mesmo que me desgaste muito. E não vou entrar aqui no feminismo, mas é uma realidade corriqueira. A mulher, ela sempre precisa fazer 5 vezes mais do que um homem faz para ocupar o mesmo lugar. Então, estruturalmente, né, nós vemos que a origem, né, que a mulher vai cuidar dos filhos e vai ficar em casa. E o marido vai prover a família. Isso é não só no Brasil, isso é no mundo, isso é histórico, isso é um conceito geral. Eu já peguei uma época muito avançada, não tão quanto está hoje, que os direitos estão muito mais equides, né? Está muito mais dinâmico. E se fala, e isso é uma comunicação aberta sobre isso. Naquela época não existia, mas a minha avó passou por uma situação pior, minha mãe, com certeza, por uma situação pior do que eu, e isso vai melhorar a cada ano, como vem melhorando. Mas realmente nós temos sempre, historicamente, nós temos que nos capacitar mais, nós temos que nos esforçar mais, nós temos que demonstrar mais. Junto com tudo isso, aquele preconceito universal também. Advogada nova não é uma advogada boa. As pessoas têm esse conceito de que o advogado bom é o advogado mais velho ou advogada mais velha. E claro que em todas as áreas a experiência traz muito, te agrega muito e te consolida muito no mercado. Isso é inevitável e sempre existirá isso. Mas o advogado jovem sofre preconceito em qualquer situação. O início, ele é muito penoso mesmo, O início, ele é muito penoso. E a advocacia, ela exige também muita malemolência, sabe? Muito jogo de cintura. Não é só os estudos. Não adianta você ser extremamente doutrinado se você não tiver jogo de cintura para lidar com o judiciário, para lidar nos tribunais, com magistratura, com promotoria, com procuradoria, com o próprio cliente, enfim, com toda a burocracia que nós temos em volta. Eu já vi grandes advogados com conhecimentos muito grandes não conseguir atingir o sucesso, porque não tinha jogo de cintura. E o que a gente vê, assim, de muito advogado é que, tipo, a hora que eu estudei, eu imaginava que eu fosse realmente me deparar
com a lei mesmo, né? Com eu defender meu paciente, meu cliente ali. E quando eu me deparei com a realidade, eu percebi que não é bem assim, né? Que as coisas não são tão exatas como a gente aprende na faculdade. Em algum momento você já se deparou com isso, logo no início? Tipo assim, opa, parece que a Constituição, parece que o Código Civil, parece que o código aqui não se aplica muito. Essa pergunta é muito da atual. Cabeça, não é? Nós estamos enfrentando um momento muito atual nesse seu questionamento. Sim. Né? Eu já tive decisões de tribunais superiores, de segunda instâncias, que o relatório veio. Lhe assiste direito. Você tem razão, o meu cliente, no caso, né? O cliente tem direito a isso, tem direito a isso. Lhe assiste direito. Contudo, julgo improcedente porque afetará os cofres públicos. Ou seja, Ou seja, a lei é relativa. não se aplica a lei. Sempre. Se aplica por vezes. E algumas vezes você começa a misturar um pouco o cenário político com o cenário jurídico, né? Como se você estivesse diante de uma das perdas dos poderes que nós temos ali constitucionalmente garantidos, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. É como se eles se encontrassem em alguns momentos e fizessem desses três poderes um único poder. Sim. E isso é muito complicado para o Estado democrático de direito. Quando nós falamos em democracia, perder essa tripartição de poderes é um prejuízo muito grande para a sociedade, no geral, independente de sou de direita, independente de sou de esquerda, independente do sou neutro. É para todos. Perder o Estado democrático de direito não tem como gerar benefícios a nenhuma parcela da população, seja de direita, seja de esquerda ou seja o neutro. No futuro, todos perdem, né? Com isso. Sim. E quando, além disso, né? Além dessa questão, agora falando com a doutora, né? Que a doutora já a doutora já veio, né? Agora Já nasceu, surgiu. Agora falando com a doutora Débora, né? Além dessa questão, né, de vencer o preconceito por ser mulher no início, de ser jovem, né, de ter que lutar pelo teu espaço ali, além dessa questão de alguns momentos se decepcionar com a aplicação da lei, né, de ser relativo ou não, o que você diz hoje para o jovem no sentido de futuro do direito? Porque alguns dizem que agora com a inteligência artificial, direito vai sumir, né? Advogado para quê? Né? A IA, ela responde e tal. Você acredita que a inteligência artificial hoje, ela veio para no futuro substituir algumas profissões, assim como a tua? Ou você entende que isso hoje é meramente uma ferramenta? Como que... E assim, que tipo de conselho você dá para quem está pensando em cursar Direito? Eu acho que bons profissionais, Daniel, sempre terão as portas abertas. Seja como empreendedor, seja em um escritório pequeno, médio ou grande, seja para atuar ali de forma autônoma. Bons advogados sempre terão as portas abertas. Sempre existirá conflito entre as pessoas, entre as empresas, entre Estado e pessoas. E, inclusive, é uma nova forma, né? Uma nova porta do mercado, são as inteligências artificiais, que, ao meu ver, caminham juntos, mas não substituem. Mas é uma ferramenta que eu utilizo praticamente o dia inteiro. Ela dá uma celeridade no escritório que é impressionante. Às vezes, a título exemplificativo, eu tenho um parecer complexo para se estruturar, para se fazer. E isso sempre tem que ser feito com agilidade. O cliente, ele quer ter a resposta dele o mais rápido possível e é a nossa obrigação fornecer isso para o cliente. Mas, por vezes, eu poderia demorar 5 dias em um parecer muito complexo tributário. Hoje, talvez eu faça ele em 4 horas. Uau! Então, é uma ferramenta que vai ser cada vez mais utilizada, mas ela não consegue, pelo menos no momento, substituir a mão de obra humana. Porque eu jogo informações para ela me dá um retorno. Muitas e muitas e muitas vezes esse retorno não vem correto. Você tem que chamar a atenção da legislação específica, de uma situação própria do cliente ali, de forma específica. Você observou o período tal, que passou, né, passou batido ali na análise dela. Então, nem sempre essa resposta vem correta.
mas ela vem bem pronta, próximo ao pronto. Você precisa corrigir, mas ela está ali muito estruturada já. Ou seja, pode então cursar direito tranquilo. Pode cursar direito. Eu não sei se as pessoas hoje ainda cursam direito pensando só no concurso público, né? Porque na minha época já era assim, a maioria dos meus colegas de sala, todos queriam ir para promotoria ou para magistratura, procuradoria, enfim, defensoria pública, sim, todos queriam ir para os órgãos públicos. Eu não sei se a nova geração ainda está caminhando nessa tendência ou se o pessoal quer empreender mesmo, quer ser advogado, como a gente brinca no direito, né? Quer gastar escarpã. Precisa Mas, entender da inteligência artificial, eu acredito que a minha área, né? A grande confusão que é feito é a pessoa querer usar da inteligência artificial para ser um advogado. E ela não é. Agora, empoderar ela com inteligência artificial faz ela ficar 100 vezes mais potente do que ela sem inteligência artificial. E substituir gente sempre substituiu o mundo inteiro. O empalhador de múmia já não existe mais, né? As coisas vão acontecendo. Agora entra naquela lógica. De um lado, os otimistas, que olham para a inteligência artificial, eu não sei vocês, agora eu sei, a inteligência artificial mudou a forma como você trabalha, né? Eu também, coisas que eu demoraria, às vezes, uma semana para fazer, eu estou fazendo em 2 horas. Exato. Mas eu estou fazendo em 2 horas porque você sabe dar o comando, você sabe interpretar e você sabe executar. Eu consigo montar uma estratégia, você também consegue montar uma estratégia. Não significa que essas estratégias elas vão ser efetivas ou não. O que vai significar o que você consegue gerar com esse suporte, esse meio com a inteligência artificial. Mas os otimistas acreditam que isso veio para fazer a gente ficar melhor ainda. E os pessimistas? Vai tirar o meu emprego, vai acabar com tudo, vai fazer mal para as pessoas. A gente consegue ver essa divisão. Mas eu acho que a grande confusão é, eu querer ser médico, eu vou lá na inteligência artificial querendo me consultar. Eu querer ser advogado, eu querer usar dessa estrutura. Faça uma petição para mim aqui. Pois é. Não, tipo assim, deixa eu fazer um contrato aqui para minha empresa assim assado. Ela vai puxar, baseado, haja como advogado, vai puxar, mas e aí? Né? O lado humano... Falta. Nossa, um dos primeiros testes que eu fiz com a IA, quando eu comecei a utilizar a IA alguns anos atrás, foi exatamente numa estruturação de contratos, né, dando um gancho aqui. E realmente tinha algum erro grosseiro? Não tinha um erro grosseiro. Mas vem um produto extremamente superficial, com uma proteção também superficial para ambas as partes. Não veio um contrato com uma elaboração jurídica, prevendo situações futuras, prevendo fatos futuros que podem ocorrer e são cotidianos ocorrerem no Brasil, pelo menos, né? Não gerou uma proteção, a devida proteção às partes contratantes e contratadas. O contrato sempre tem que ser equity, tem que proteger as duas partes, né? Isso é um dos princípios contratuais, proteger as duas partes. Não veio um contrato equity. O que tinha de diferença entre eles na proteção também desprotegia os dois. Sim. Mas, em uma situação de conflito, quem está desprotegido sai prejudicado. Doutora, e planejamento tributário é só para grandes empresas ou para pequenas empresas? Porque às vezes quando a gente olha para planejamento tributário, a gente fala, isso não é para mim não, isso é só para quem está lá em cima. Como que funciona? Planejamento tributário são para todas as empresas e, na maioria das vezes, para todos os objetos sociais. É comum de te dizer praticamente que é diário um cliente chegar para mim e falar, eu estou no Simples Nacional e eu estou pagando muito. E aquele regime dele ser totalmente presumido. Você precisa ir para o lucro presumido. Você não tem o perfil de uma empresa do Simples Nacional. Mas o que as notícias vendem para a gente? Que o Simples Nacional é mais fácil, é para quem fatura até X... Você tem os anexos, né, que divide ali as atividades de cada empresa. Então, você automaticamente, a pessoa que não é acostumada a empreender e está começando a empreender, ela olha aqueles anexos e fala, minha empresa faz isso. O Simples Nacional é mais fácil. Está aí na mídia o tempo inteiro. Vou pagar menos tributo e vou para o Simples Nacional. Mas aí ela esquece de dar toda a cadeia dela para trás. O que ela consome de insumo, o que ela tem de despesa dedutível.
e a carga tributária dela, muitas vezes, é mais alta no simples do que no lucro presumido, por exemplo. E tudo é uma questão de estratégia, né? Tudo é uma questão de estratégia e de ter um profissional da sua confiança que vai olhar a sua empresa, vai olhar sua matéria-prima, vai olhar o que você consome, vai analisar os seus gastos, suas vendas e realmente estruturar aquela situação tributária para você. A contabilidade, normalmente, eles trabalham também com grande volume de clientes, né? Eles fazem o corriqueiro, eles lançam ali suas notas, enfim, eles fazem o corriqueiro. Se você não tiver contratação específica de um planejamento tributário, a sua contabilidade não vai te ligar comunicando, olha, vamos passar para o lucro presumido hoje. Não vai, ela vai entregar suas obrigações acessórias, as suas obrigações fiscais, mas para você ter um diagnóstico de planejamento tributário, você precisa ter um escritório que seja especializado em direito tributário. E, doutora, eu conheço o teu sócio, né, o doutor André Teófilo, já há algumas décadas, né? Não fala assim. Né? Não fala assim que você se deda. Eu estou me dedando aqui. Mas eu me recordo que em 2000, no ano de 2000, né, que quando eu abri o meu negócio, a minha empresa, eu tinha dúvida de como funciona essa questão tributária, e eu acredito que muitos empresários têm essa dúvida, né? Tipo assim, mas que tipo de imposto que eu devo pagar? Mas por que é esse percentual? No final das contas, quando eu vou fazer o preço do meu produto, quanto que eu devo colocar de fato aqui com relação ao imposto? E aquilo não entrava na minha cabeça, né? Aí eu contratei um escritório de contabilidade, e ele começou a fazer a contabilidade lá, mas eu queria entender. Porque ele falava, Daniel, lança aí 15% e tá bom. Eu falei, não é assim. Não é assim. Eu preciso, porque assim como a minha empresa, eu tenho meus concorrentes, eu preciso fazer um preço que seja competitivo. Se eu jogo 15, claro, o meu concorrente também vai jogar 15, e daqui a pouco eu vou estar com o meu preço equivalente. Eu quero ter um diferencial, custo-benefício. Então eu vou ver aqui. Aí ele fez um monte de cálculo lá e me apresentou, e eu olhei para tudo aquilo lá e falei, tá bom, vou jogar 15 mesmo. E aí o tempo foi passando e eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, mas será que é 15? Né? Foi quando eu conheci o doutor, isso foi em 2002, se não me engano, doutor André Teófilo. E aí, naquela ocasião, ele falou assim, olha, não há problema nenhum de você continuar com a sua contabilidade. O que a gente pode fazer é uma auditoria paralela para entender se você hoje paga de forma correta e se a estratégia está correta. E aí você falou tudo, porque a contabilidade, ela tem, às vezes, milhares de clientes. E ela tem lá as pessoas que estão fazendo essa parte burocrática de calcular os impostos e tal. E não tem aquele carinho para olhar assim, essa empresa está pagando muito de imposto. Não, ela só gera as guias, né? E aí, quando o doutor André, ele entrou e começou a auditar, ele falou, cara, você está pagando aqui coisa que não precisava estar pagando. Né? E outra, o teu regime tributário, né, faz com que você hoje pague tanto a mais e tal. E aí fez toda uma reengenharia lá e tal, e logo eu entendi. Falei, olha, né, de fato, toda empresa precisava e precisa ter isso, né? Então, eu te pergunto, hoje, na tua opinião, né, já se passaram algumas décadas aí, né? Será que as empresas ainda têm essa dúvida do quanto paga, se o regime de fato é o correto? Você já disse que muitos confundem que a questão do simples é o melhor para todos, né? Mas será que eles recebem esse tipo de informação, né? E se não, como que eles deveriam hoje realmente buscar essas informações? Eu acho que o mercado está cada vez mais antenado, porque nós temos cada vez mais acesso à informação, e a internet, ela vem sempre cada vez mais forte para trazer essas informações. Mas ainda assim, há um ponto muito obscuro sobre isso. O fato de ter auditoria, para mim, não é nenhum capricho. Para mim, é uma necessidade de toda empresa. Todo mundo, se você tem quem faça, e você precisa ter alguém que confere, seja a sua contabilidade interna, seja externa. Você precisa ter uma auditoria, pelo menos, no mínimo, anual. Uma auditoriazinha anual que passe um pente fino em toda a sua contabilidade. E o que é importante ainda trazer, entrando aqui no mesmo gancho, são as oportunidades que uma auditoria ela consegue enxergar dentro da sua empresa.
por exemplo, recuperação de crédito. Nós temos inúmeras teses de recuperação de créditos tributários. Teve a tese do século, né, que foi a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS, faz alguns anos. E muitas empresas ainda não recuperaram esse crédito. O que acaba com o tempo, esse crédito prescreve e você deixou de ter uma economia tributária muito grande na sua cadeia produtiva. E dessa mesma tese do século, começam a ver todas as derivações das mini-teses, né? A exclusão do ISS, que já é municipal, da base de cálculo, a exclusão do PIS, COFINS da sua própria base de cálculo. Enfim, começam a surgir mini-teses que a nossa última ação dessa mini-tese, a gente recuperou para o cliente 15 milhões. Uau! Era uma multinacional. E é um dinheiro que, em tese, estaria perdido. É uma empresa grande, estaria perdido. É uma multinacional, é uma empresa grande, é uma empresa de porte grande. Mas você vai ter, para baixo, nas empresas menores, por vezes, a mesma situação, com uma restituição, né, com um direito do crédito tributário a ser compensado aí menor, na maioria das vezes, se a empresa for menor. Exceto se ela tiver uma cadeia de insumos muito grande, então ela vai ter alguns mecanismos que talvez aumentem ainda esse fator. E essas empresas que ainda não fizeram essa recuperação, é porque não sabem ou porque não são assessoradas? Porque não são assessoradas. Na maioria das vezes, porque não tem alguém de confiança ali, um advogado tributário de confiança dando essa assessoria. E hoje o escritório Teófilo Raspantini, ele faz isso? Nós somos especialistas em recuperação tributária, nós somos especialistas em planejamento tributário e, sobretudo, nós somos especialistas em gestão de passivo fiscal. Tá? A gestão de passivo fiscal, ela tem ganhado o mercado de uma forma muito grande desde 2020. Já havia brechas jurídicas antes, mas fortemente veio em 2020 com possibilidades de negociações de débitos, de dívidas tributárias com a PGFN e com alguns estados também, que chegam, por vezes, a reduzir esse passivo fiscal, esse débito tributário, em 70%, dividido em 145 parcelas e ainda com uma entrada facilitada. Então, os empresários que sempre se socorreram ali daqueles parcelamentos ordinários que, se você reincide ainda, se você deixa de cumpri-lo, né, a sua entrada vai ficando cada vez mais inviável, vai sendo 10% do valor do débito, 20% do valor do débito, enfim, e vai aumentando. E muitas vezes eles passam a serem devedores daquele tributo porque eles não têm condições financeiras, sem atingir o fluxo de caixa da empresa, de pagar a entrada do parcelamento. É totalmente inviável. Eu não tenho como pagar 20% de um débito de 1 milhão, por exemplo, que é um débito relativamente baixo, né, quando a gente fala em dívida tributária. Eu não tenho como pagar 20% de 1 milhão nesse mês. Isso compromete o meu caixa inteiro. Eu tenho folha de pagamento, enfim, eu tenho que adquirir produtos, serviços, eu não consigo. E ele se torna inadimplente. Na época da pandemia, em 2020, o que o Estado analisou? Ele conseguiu ver o quanto que as execuções fiscais ajuizadas são infrutíferas. Elas perduram ali no judiciário por anos, sem que aquele débito tributário seja integralmente quitado. Por vezes, você sofre uma penhora, você sofre um bloqueio, mas como esse débito está há muitos anos ali dentro do judiciário, ele vai acumulando valores, né? Multa, juros, e vai se tornando uma bola de neve. Em algum momento até impagável. Né? Impagável. E a transação tributária em 2020, ela trouxe para o mercado muitos débitos tributários impagáveis se tornando pagáveis, se tornando uma realidade dentro do fluxo de caixa da empresa, dentro do dia a dia da empresa, sem comprometer o sistema financeiro dela e gerando uma previsibilidade. E tirando ela fora daquela zona de desconforto, né? Você bloqueado a qualquer momento, vou receber X de um cliente, mas pode me bloquear porque está ali com o pedido da fazenda, né? Enfim, então, 2020, o ano da pandemia, hoje no nosso judiciário, 40% dos processos são de execuções fiscais. E se você analisar, a maioria tem mais de 15 anos. É um bom tempo, hein? É um bom tempo e
o Estado é a nossa maior empresa, o nosso maior CNPJ é o Estado. O maior sócio hoje da maioria das empresas, né? E a única fonte de renda dele é a arrecadação fiscal. Sim. O Estado não tem outra renda direta que não seja arrecadação fiscal. E ele precisa arrecadar. Faz parte da estrutura ele arrecadar para prover também, né? Para desempenhar ali a sua função. Sim. Né? E o que nós temos de inadimplência tributária hoje chegam a bilhões. É muita coisa, hein? E na pandemia, o que aconteceu? As inadimplências tributárias aumentaram, porque todo mundo teve que se reestruturar ali financeiramente, teve que reestruturar a empresa, reestruturar a equipe, reestruturar fornecedor, enfim, teve uma reestruturação até tecnológica, né? Porque foi onde surgiram, passou a ser comum, na verdade, não onde surgiu. O home office, que todo mundo ficou em casa, trabalhando de casa, e surgiu a esfera que o home office é produtivo, que o funcionário não está na casa dele e não está trabalhando porque ele não está presencialmente ali no escritório. Mudou o cenário, porque grandes empresas deixou todo mundo em home office e diminuiu assim, a estrutura física de uma forma gritante. Sim. E gerou uma economia e com isso gera fluxo de caixa também. Mas na hora da crise, a última coisa que o empresário paga é a tributação. E aí é onde entra o teu escritório depois. Exatamente. Né? Porque assim, existem duas formas que eu vejo hoje de procurar teu escritório, né? Ou empresas semelhantes para isso. Ou quando a empresa entende que ela está deixando dinheiro na mesa, ela fala assim, o meu fluxo de caixa aqui é uma coisa absurda e com certeza se eu enxugar alguma coisa aqui na parte de tributos, para mim vai ser um grande lucro. Ou, né, eu vou oxigenar mais aqui em termos de investimentos. Então, ele enxerga que ele pode deixar de perder. Aí ele procura, né, uma empresa especializada para fazer isso. Agora, eu entendo que a maioria procura quando o caldo entorna, né? Quando o bicho pega, quando chega lá uma execução, quando chega lá porque realmente ele já pensa assim, né, Dani? Eu já estou conta. gastando, já está complicado. Eu vou chamar essa turma para eu gastar mais dinheiro. E se eles não resolverem nada? Eu estou trazendo uma situação, acho que normal, né? Sim. Que passa na cabeça do empresário. Mas talvez ele está deixando dinheiro na mesa há muito tempo, né? E assim, pela tua experiência, e considerando que o teu escritório, eu entendo que tem uma particularidade diferente dos demais de advocacia. Porque ele começou na área tributária, né? Ele começou no planejamento tributário e depois foi para o direito, para a área do direito mesmo, né? Então, ele começou ali mão na massa, né? De fato, entrou ali, estuda fluxo de caixa, DRE, vamos ver sentindo o cheiro da empresa ali, né? Então, começou, de fato, ao contrário do que é muito escritório hoje. O escritório, ele começa hoje muito que na teoria, né? Ele vai na teoria, vai entendendo na prática e, de repente, ele pega o fio da meada, né? E o escritório Teófilo Raspantini, não. Eu percebi que ele já... Primeiro, ele se consolidou nessa parte tributária de conhecer mesmo, de entender essa parte contábil mesmo, né? E a parte fiscal, para depois começar a focar e aí cresceu muito. Aí eu vi que o escritório cresceu muito. Daqui a pouco você vai falar um pouquinho da estrutura, né? Mas o fato de ter começado nesse ponto, né, hoje, olhando para o mercado e olhando para o que os empresários estão buscando nessa questão, né, de, será que eu busco para que eles me ajudem aqui nessa reestruturação ou não, eu tenho que buscar porque hoje eu estou lascado aqui. Enfim, hoje, na sua visão, o que mais o empresário tem focado? Eu acho que você vai precisar de assessoria em qualquer momento da sua vida. Ou para te socorrer, ou para prevenir. Como você disse, Daniel, infelizmente a nossa cultura não tem que o empresário previne, né? Normalmente ele procura mesmo quando ele precisa, quando a necessidade está ali, ele vai sofrer uma penhora, enfim, ele vai perder um imóvel, ele vai entrar o sócio como responsável solidário junto com aquele débito tributário, ele se descabela quando ele está na iminência de sofrer alguma cruel consequência sobre os fatos. E seja no prevenir, ou seja, na cruel consequência, eu sempre gosto muito mais da prevenção, como advogada que sou, né? Eu acho que a entrega é sempre melhor na prevenção do que no incêndio.
mas sempre você vai precisar de um advogado. E eu acho importante o empresário ele pensar na estruturação do advogado que ele vai escolher. Pensar na estrutura mesmo, na estrutura do escritório. É muito importante você ter no seu escritório pessoas que são focadas em tese e totalmente doutrina, livro, aplicadas, estão por dentro de todas as teses do mercado, fazem excelentes recursos. É extremamente importante, e é extremamente importante esse mesmo escritório ter pessoas ligadas à contabilidade, ligadas ali à auditoria, que vai realmente abrir o seu balanço, abrir sua situação fiscal e conseguir enxergar de forma detalhada a sua situação fiscal. Não só porque que não incidiu tal artigo daquela legislação nessa autuação fiscal. Não é isso. Tem muita resposta do direito tributário dentro da sua situação fiscal. Inclusive, no tributário é muito normal, né? Muitos empresários pagam débitos tributários que estão prescritos. Muitos. Nenhum empresário vai estar sofrendo ali uma execução, ele vai ligar o computador dele, vou ver se a prescrição dessa dívida ativa, dessa CDA, que aconteceu lá atrás, se ela está prescrita ou não, se eu ainda devo isso ou não. E dívida ativa prescreve? A CDA, ela tem um momento dela que ela decai e que ela prescreve, né? Então, você tem 2 momentos distintos sobre a certidão de dívida ativa. Ela prescreve, inclusive, por vezes, já em execução fiscal, já com processo de execução fiscal ajuizado. Nós temos a prescrição intercorrente, por exemplo. A Fazenda Pública, a União, né, distribuiu a ação e aquela ação ficou parada. Tem muita execução fiscal que fica parada, porque é muito volumoso, o volume é muito grande. E ficou. Está 5 anos lá, está 6 anos lá, 7 anos lá. Aí resolveu te intimar. 7 anos depois ficou ela parada. Com certeza, o primeiro advogado bom, tributário, que tiver acesso a essa execução fiscal, falar, isso aqui tá... Vamos pedir uma prescrição intercorrente aqui. E tem uma grande probabilidade de êxito, se não em primeira instância, em segunda. Mas, se o empresário só recebe essa intimação, o que ele faz? Preciso pagar. Se é o empresário que corriqueiramente mantém a sua situação fiscal ali em dia, né? A sua gestão de passivo fiscal ali em dia, que precisa de CND. Às vezes ele nem paga porque ele gosta de pagar. Acho que nenhum empresário gosta de pagar tributo. Acho que isso é uma realidade. Nem empresário e nem pessoa física. Ninguém gosta de pagar tributo. Isso é uma realidade. Mas ele precisa. Ele faz muita licitação, ele precisa de CND. Ele é do Simples Nacional, se ele tiver com débito tributário, ele vai ser desenquadrado. E sem assessoria, ele só recebe aquela intimação, paga. E quais são os principais erros que as empresas hoje cometem nessa questão de pagamento de tributos, ou até quando recebem mesmo esse tipo de execução? Hoje, Daniel, eu falo muito isso no meu Instagram, inclusive eu trato muito sobre o tema de gestão de passivo fiscal. Toda empresa que tem um débito, e a maioria das empresas tem débitos tributários, a grande maioria mesmo, tem débitos tributários, pagar sem uma consultoria. Ou ligar para a contabilidade dela e dizer, parcela para mim, por favor. A gente volta no tema. Esse empresário está deixando dinheiro na mesa. Né? A gente volta realmente na expressão anterior. Por quê? Porque o governo ele tem tipos de negociações tributárias. Nós temos saiu na mídia, né? E quando você recebe na mídia, todo mundo acha, nossa, mas isso é só para as grandes empresas, né? Isso são só para os grandes empresários. Eu não vou ter esses benefícios. Saiu a transação tributária das lojas americanas. Era uma transação tributária de 863 milhões. Eles conseguiram uma redução de 500 milhões. Ou seja, mais do que a metade. Mais do que a metade. Eles, utilizando de prejuízo fiscal, utilizando de depósitos judiciais, que eles têm um grande volume processual, foram abatendo do débito também. Eles tiveram ali um parcelamento em 145 parcelas do valor remanescente, que foi 363 milhões. Então, ele teve um desconto de 500 milhões. Doutora, e esse
tema, né, transação tributária é novo, né? Tipo assim, qual que é a relevância? O que é, né, transação tributária e a relevância disso? Vamos explicar o que é para quem não está. Para a gente é um assunto recorrente, mas para muitos não Isso. são. A transação tributária, ela é a oportunidade que o contribuinte, o empresário, pode ser pessoa física também, não se restringe a empresários, eles têm de negociar um débito fiscal junto com a Procuradoria da Fazenda Nacional ou com a Fazenda Geral do Estado. Tá? Então, é a oportunidade que o contribuinte tem de falar, realmente, eu te devo 10 milhões. Não tenho condições. Devo, não nego. Não tenho condições de te pagar 10 milhões. Como que a gente consegue estruturar isso? Aí você tem vários tipos de transações tributárias. Você tem o tipo de transação tributária que é para o pequeno empreendedor. Quando a gente fala em empreendedor, a gente também fala sobre a capacidade do débito, né? Quanto maior a empresa, normalmente, sim, né? É maior o débito, de pagamento, porque é maior a tributação, então é mais fácil ter um débito maior numa grande empresa. Então, você pega ali, você tem débitos de pequenas empresas que se enquadram ali numa transação por edital, por exemplo. Aí, ali dentro da transação por edital, é uma transação como se fosse uma negociação por adesão. Sim. Você não tem muito direito de fala nessa, né? Você meio que segue o rito ali. daquele edital que está vigente. Nós temos uma vigência de um edital que acaba agora, dia 30 de setembro, para débitos federais. O empreendedor, microempreendedor, débitos abaixo de 10 milhões, ótimo, ele consegue entrar e ver se aquele débito se enquadra nesse edital e conseguir reduções. Essas reduções podem ser de 40%, pode ser de 50%, pode ser até 70%. Com uma entrada simplificada, na maioria das vezes é de 1% do valor do débito, que é diferente de um parcelamento ordinário também. Você tem uma entrada ali de 10%, se você teve rescisão, você vai pagar 20% para dar a entrada e tornar aquilo imparcelável, né? E 145 vezes, reduções que podem chegar até 70%, em 145 parcelas com 1% de entrada, uma entrada simplificada. De entrada simplificada. Então, para o microempreendedor, é uma salvação. Mas, ainda corriqueiramente, eles parcelam de forma ordinária. E a forma ordinária e a tradicional é a mesma? É a mesma. É o parcelamento convencional, né? Convencional. Que todas as empresas sempre fizeram desde seu nascituro, né? Então, a principal diferença é que hoje ele tem benefícios em fazer essa transação. E, por vezes, ele parcela um débito de forma ordinária que ele pode estar conseguindo ali 50% de redução naquele débito. Então, é uma perda de dinheiro que está na mesa. É um dinheiro que está ali, que ele poderia estar usando para injetar capital na empresa dele da forma, né, que melhor lhe provier. E nós temos também a transação simplificada e a transação individual. Transação simplificada e transação individual, elas são mais corriqueiras para débitos um pouco mais robustos, tá? Passando ali de 10 milhões, você consegue realmente ter um contato direto com a procuradoria, com o procurador, para tratar de forma específica do seu débito e da sua capacidade de pagamento. A Procuradoria da Fazenda Nacional, ela tem um sistema que chama CAPAG. Poucas pessoas sabem disso. Sim. Que ela presume, é uma presunção da autoridade fazendária do quanto aquela empresa tem capacidade de pagar dentro dos 60 meses. Então, a partir dessa capacidade de pagamento que ela presume, claro que com a documentação que você envia para a Receita Federal, né, ela te qualifica como rating A, B, C ou D. E ela te concede descontos de acordo com a sua capacidade de pagamento. Só que essa capacidade de pagamento, ela é uma presunção fazendária. Logo, ela pode ser impugnada, você pode chegar com o seu quadro contábil real, apresentar para ela e falar, não está certo. No seu enquadro, né? Quando você me enquadrou ali na capacidade de pagamento A, você não observou o que eu tenho de débitos bancários, por exemplo, que comprometem o meu fluxo de caixa. Você não olhou a minha situação de débitos trabalhistas. Você não olhou os meus débitos com fornecedores. Você não conhece esse contrato que me oneram. A minha demonstração de resultados
você considerou isso, mas a realidade é essa, e você consegue sofrer um reenquadramento dentro da sua capacidade de pagamento da Procuradoria da Fazenda. E quando você se reenquadra, você consegue ganhar, né, obter mais descontos no seu passivo fiscal. Você consegue reduzir mais a sua dívida. E essa é a importância de estar bem assessorado nesse momento, né? Essa é a importância, sobretudo para empresas que estão em crise. Para empresas que estão aí enfrentando dificuldades financeiras reais, você tem até um enquadramento de rate específico para elas, realmente para proporcionar maiores descontos e elas conseguirem aí sobreviver, né, continuar produzindo sua função social, porque toda empresa tem a sua função social, gera empregos, toda empresa tem a sua função social. E empresas em recuperação judicial, empresas em recuperação extrajudicial, empresas inaptas, débitos com mais de 15 anos, esses débitos todos, eles têm hoje o governo está muito disposto a negociar esse débito, a abrir concessões, né? Um acordo nada mais é que concessões mútuas. Uma negociação são concessões mútuas para o lado do contribuinte e para o lado da Procuradoria da Fazenda. E essas concessões mútuas, você ainda consegue utilizar precatório, prejuízo fiscal, enfim, são negociações que realmente é o advogado e o procurador, né? O advogado que vai te representar e o procurador, que vai lhe conceder inúmeros benefícios fiscais. Doutora, isso se aplica só a questões federais, a tributos federais, ou estaduais e municipais também entram nesse contexto aí? Cada estado tem autonomia e tem o seu edital específico, tem o seu ordenamento jurídico específico quando se trata de transação tributária. No estado de São Paulo, por exemplo, débitos acima de 10 milhões nós conseguimos transacionar com transações individuais. Só que o estado de São Paulo ele ficou um bom tempo sem dar atenção devida aos contribuintes menores, né, que têm débitos menores. E esse mês, no começo desse mês, eles lançaram um edital. Então, esse momento é um momento oportuno para empresas que têm um débito menor de 10 milhões no estado de São Paulo, negociarem os seus débitos e começar aí o ano com tranquilidade, né? Com uma regularidade fiscal. Se for do Simples Nacional, não vai ser desenquadrado. Se precisa de CND, vai liberar a sua CND. Se tiver com iminência de bloqueio, vai suspender esses bloqueios. E acima de 10 milhões, as portas estão sempre abertas para as negociações. Os débitos menores precisam de editais específicos, que é uma adesão dos débitos menores, né? Você tem um enquadramento por adesão. E você tem que ver se aquele débito, se aquela CDA se enquadra naqueles termos de adesão da Procuradoria-Geral do Estado. Uma eu aula acho que tem muita gente pensando assim, eu vou pra CLT mesmo. Porque eu vou te contar, não é brincadeira não. Doutora, e me fala uma coisa, a gente tá falando da turma que tá passando um sufoco, você chega lá com o desfibrilador, reabilita o paciente, faz fisioterapia e fala, agora você tá pronto para voltar. A gente também falou da turma que consegue prevenir, já olha pro cenário, peraí, eu já sou profissional, já sou grandão, é impossível não ter planejamento tributário. Então, eu já quero fazer a música tocar de um jeito que eu vou ganhar até benefício lá na frente. E tem uma outra turma. A turma que está assistindo agora fala, eu quero abrir uma empresa. Aonde eu pago menos imposto? Porque tem alguns mercados que a carga tributária é muito grande. Às vezes até impraticável você achar que é uma oportunidade de negócio, só que você descobre lá na frente depois o que vai vir, e aí o seu negócio ele vai por água abaixo. Sim. Tem alguns mercados que a carga tributária é maior? A gente pode olhar dessa forma? Essa é uma pergunta corriqueira e extremamente importante. No nosso regime atual, quem circula mercadoria, tributos estaduais, por exemplo, tributos municipais, que tem aí divergência entre os estados e municípios, você tem que ter uma análise, né? Tinha que ter uma análise específica para você conseguir, por vezes, ter algum benefício fiscal aí. Tem estado que a alíquota de ICMS é diferente, alguns estados são mais altas, outros são mais baixas. Mas, com a reforma tributária, o ICMS, por exemplo, e o ISS, eles saem de cena. E entra o CBS e o IBS, que um com competência federal e outra com competência dos tributos estaduais, mas de forma unificada, que passa a ser o IVA dual. Então, essa sensação
se eu for para tal estado, será que eu vou pagar um pouco menos? Talvez isso seja uma tendência, né? Alterar, tá? Se você ter mais uma isonomia aí nesse quesito. Mas, quando se fala em reforma tributária, a gente está passando pelo período de transição, né? Que começa agora, em janeiro de 22 e vai até 2033. Então, nós teremos ainda uma... juridicamente não é um termo correto falar bitributação, mas vai acabar incidindo tanto a tributação de agora como a fase teste, que já vai entrar em alíquotas bem pequenas, bem reduzidas, o IBS e o CBS. Mas até 2033 isso vai se regularizar. Então, nesse cenário, as alíquotas estaduais e as alíquotas municipais, elas tendem a ter uma equidade. Então, é um quesito que vai depender menos de onde você mora. Eu não vou ter mais o ICMS de 18 e ICMS de 12, por exemplo. O ICMS vai sair de cena. Doutora, hoje o IVA não é a nossa realidade, né? É o imposto sobre valor agregado ali, né? É aquilo que se paga sobre o valor que ultrapassou o que você pagou de uma mercadoria. Por exemplo, eu compro um iPhone por 5 mil e vou vender por 6 mil. Eu pagaria imposto sobre os 1.000, né? Isso seria a tese do IVA, né? O IVA dual, ele é a junção, né? Das duas tributações. Aí o que ele vai fazer agora... Do IBS e do CBS, certo, né? Que ele vai unificar. Você vai ter o federal e o estadual, o IBS e o CBS. Os dois juntos, eles formam o IVA dual. Entendi. Tá? Quando você fala de comprei por 5, vendi por 6, a gente está falando do ganho de capital. Essa é a realidade lá da França. Essa é a realidade da França. Né? E o imposto de renda vai continuar existindo comumente, tá? O imposto de renda não sai de cena, tá? Você continua... Pelo contrário, nada sai, né? Não, você continua sendo obrigado ali a declarar os seus rendimentos de forma detalhada para o governo. Direitinho. E, doutora, hoje o que... Vamos falar do escritório, né? Teófilo Raspantini. Conta um pouquinho, né? Da estrutura, né? Eu falei que não estava em qualquer lugar lá de São Paulo, né? Vocês estão na Faria Lima, né? No miolo financeiro ali, né? Nós estamos na Joaquim Floriano. Próximo da Faria Lima ali, né? É próximo à Faria Lima, é ali no Itaim, é bem próximo à Faria Lima. Mas no miolo ali, é tudo... na Joaquim Floriano 72. E, na realidade, é uma localização muito boa. Não consigo imaginar sendo melhor, né? Até para um trânsito ser um pouquinho menor que o da Faria Lima. Sim. E a nossa matriz está lá. Né? E nós temos uma filial aqui em Ribeirão Preto, que é onde eu fico. Né? Na maioria das vezes eu estou em Ribeirão Preto, e o doutor André está em São Paulo. Às vezes a gente troca, mas ele tá se assustando com o calor daqui, não tá ele não prefere tá vindo o clima muito. de São Paulo mesmo, né? Não está vindo muito. E o nascituro do nosso escritório, e eu sempre coloco isso como um grande diferencial, é que nós sempre, tanto eu quanto ele, tivemos em mente que o nosso escritório tinha que ser um escritório boutique. O que eu me refiro quando me refiro ao escritório boutique, todos os clientes têm o contato direto dos dois sócios a qualquer momento. Claro que a equipe está por trás, né? A equipe que atende, tem uma grande demanda, mas qualquer necessidade, não tem um cliente meu que não me chame no WhatsApp e eu não responda de imediato ou no período mais próximo que eu conseguir. E nós temos uma vertente de conhecer o cliente profundamente, tanto que a maioria dos nossos clientes acabam se tornando nossos amigos, assim, realmente nossos amigos, porque a gente realmente faz questão de conhecer a empresa do cliente, conhecer o negócio do cliente, conhecer a estrutura, entender a dor dele real, e essa dor, ela vai mudando, né? Você vai resolvendo um problema, a dor vai passar automaticamente ser outra, né? De acompanhar esse processo de forma próxima com o cliente. E uma coisa que eu vejo como diferencial, nada contra estagiários, né? A doutora já foi, né? Todos. Mas algo que eu vejo de bem peculiar no escritório hoje, né? É que
além de ser atendido, né, todos os empresários, né, as empresas que contratam, têm telefone, são atendidos, mas vocês se envolvem nas peças diretamente também. Estão ali e não deixam, embora a equipe todos sejam advogados e sejam experientes ali, né? Diferente de alguns escritórios, para não incorrer naquela questão da contabilidade, que pega vários clientes e quando vê, está sendo tratado ali na linha de produção, né? Acaba não vendo detalhes e isso é muito comum em grandes escritórios e aí a gente vê que hoje, Teófilo Raspantina se tornou um grande escritório, mas ainda com aquela visão lá de trás de se envolver na questão, de estar junto ali e de colocar na mão de especialistas, né? Justamente para não ficar mais do mesmo, né? Como a grande maioria dos outros escritórios. A nossa equipe, ela é muito bem estruturada. Ela é muito bem estruturada em todas as suas áreas. E nós fazemos questão de termos custo e agregar valor ao escritório ao mesmo tempo em uma equipe extremamente capacitada. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda corrijo todas as peças antes delas irem para o tribunal. Eu leio todos os processos. Não tem um processo de um cliente meu que você me pergunte que eu não sei te dizer o andamento dele de trás para frente e atualizado. Eu sei todos, porque eu ainda corrijo, eu ainda avalio e olho. Claro que quanto mais especializada é a sua equipe, o menor trabalho isso te dá. Por vezes, eu só leio e está irretocável, na maioria das vezes, na verdade. É só por preciosismo mesmo que eu leio, e para sempre estar ciente de todos os passos do processo. Sim. Na maioria das vezes, as petições estão irretocáveis, os recursos estão irretocáveis, todos os profissionais são muito capacitados. Mas tudo que passa, seja um contrato, seja algo que vai ser protocolado mesmo ali no Tribunal de Justiça, primeira ou segunda instância, enfim, STJ, STF, todas as peças, todos os processos, eu avalio tudo antes de dar o ok. E qual outra característica o escritório hoje tem que se sobressai? Negócios. Nós adoramos fazer negócios. Olha. Intermediação de negócios, gestão de negócios. E por vezes isso acaba nem sendo... nem acaba entrando no hall de honorários, né? Mas por vezes de linkar pessoas, sabe? Linkar clientes que têm situações e negócios que vão ser conexos entre eles, que vai ser agregador e vai gerar receita para ambos. Nós gostamos muito de fazer negócios e de colocar pessoas próximas para concretizar negócios. Tanto é verdade que recentemente vocês foram protagonistas ou, né, estavam por trás de um grande evento aqui em Ribeirão, que é o Brasil Agronegócio, né? Onde trouxe Agroglobal. Brasil Agroglobal. Aonde vieram várias, né, autoridades e personalidades da área do agro, né? E o escritório ali, né, fomentando isso, trazendo essa conectividade, né, entre as autoridades, empresários e tal. E eu percebo que isso tem sido uma rotina, né? Por exemplo, o pessoal da Rússia, né, linkando negócios do Brasil com a Rússia e também linkando negócios do Brasil com o Paraguai. Isso tem sido muito frequente, né? O Brasil Agroglobal foi um evento primoroso. Ele foi primoroso desde o começo, em toda a sua organização. Cada um dos envolvidos colocou muito amor e muita dedicação para a realização desse projeto. E quando um projeto nasce assim, a gente nunca tem chance de não ser frutífero, né? Quando você coloca energia boa e pessoas boas, o resultado sai bom. Isso é inquestionável. Pessoas boas e dedicadas geram frutos bons. Isso é inquestionável. E nesse evento, ele foi primoroso porque, além de toda intermediação de negócios que fazemos de forma habitual, nós conseguimos trazer pessoas, inclusive do mundo, para um evento aqui em Ribeirão Preto, na época da AgriShow. Foi um evento que ocorreu no Hotel Mont Blanc. E nós conseguimos trazer as grandes personalidades de Ribeirão Preto, as presentes, né? E, inclusive, pessoas do Paraguai, senadores do Paraguai, representantes paraguaios, senadores. Tivemos também a presença da Margot, que falou muito sobre a conexão Brasil-Rússia e sobre o agro no Brasil e na Rússia, que foi uma palestra muito
proficiente por parte dela e muito agregadora. Então, foi um evento que nós conseguimos reunir grandes personalidades e nesses eventos sempre tem as grandes possibilidades de todos que estão lá do networking, né? Sim. O network, ele acontece em eventos. Cafés, encontros, é uma porta, sobretudo para, voltando lá no tema lá de trás, para quem está começando no direito, é nunca fechar a porta para um bom networking. Nunca. Você tem que estar presente nos eventos, é lá que seus clientes estão, que os empresários estão, que seus concorrentes também estão. Então, se você não for, alguém estará lá. Sim. Né? Isso é uma realidade. Percebeu aí o nível, né, Leonardo Peracini? Então, você clica logo nesse botão, não faz eu te pedir mais de uma vez, não. Manda para seus amigos e para seus inimigos. É isso daí, Daniel. Impressionante, né? Principalmente para os amigos, porque os inimigos não devem conhecer as estratégias. E assim, né, indo já pro finalzinho, existe exemplos práticos assim de empresas que tiveram êxito, que o escritório conseguiu fazer grandes recuperações. Você comentou esse caso, né, de 15 milhões, né, que conseguiu de um cliente, né? Sim, esse foi o caso recente agora, né, inclusive do mês passado. Mas tem uma empresa que eu sempre cito ela como exemplo. E não é pelo valor, porque eu já fiz recuperações muito mais altas do que a dela. Mas porque o sistema de compliance dela era muito bom. Muito bom. É uma multinacional ali da região de Jundiaí, com um sistema de compliance impecável, com sistemas grandes de auditorias impecáveis, e nós conseguimos fazer uma recuperação nela, mesmo com compliance de extrema relevância, de quase 3 milhões. Então, para ela, é uma multinacional muito grande, não representa tanto assim. Sim. 3 milhões também não foi... não foi a maior recuperação que nós já fizemos, mas por ela ter uma estruturação de compliance muito boa, foi uma recuperação que a gente ficou muito satisfeito. Foi um trabalho final de entrega que nos gerou muito prazer. Ou seja, até numa empresa bem estruturada, organizada, com compliance muito bem estruturado, ainda assim há chances de se recuperar tributos ali. A chance, porque a legislação tributária ela muda todos os dias. E nem sempre as empresas acompanham ali, né? Talvez nem muitos colegas acompanhem. Exato. Né? Então, é o que eu sempre falo. Você ter uma boa equipe, você ter uma boa estrutura, lhe traz benefícios quando você contrata alguém para lhe auxiliar e para vincular, para lhe dar um parecer, para lhe dar o norte, para lhe dar orientação, para lhe dar consultoria e para lhe socorrer também quando precisa, né? Ótimo. Não adianta ir no chat GPT que não vai conseguir. Não vai. Vocês estão vendo que nós começamos a falar lá atrás? Não tem jeito, tem que contratar e pronto. Inclusive, doutora, onde que te encontra? Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, na Presidente Vargas, 2001. Sala 65. Em São Paulo, nós estamos na Joaquim Floriano, número 72, sala 163, 164. E quem quiser também nos acionar aí pelo celular, o Daniel deixa ali no... Sim, a gente vai deixar no Se você celular, quiser passar né, o seu lá, Instagram também. o meu Instagram, gente, segue lá. Gente, vamos seguir a doutora, compartilha. Vamos lá, segue lá. Doutora Débora Raspantini. Por favor, eu tô esperando. Tem algum ponto ou tudo junto? Tudo junto. Doutora Débora Raspantini. A gente vai colocar na legendinha aqui também. Exatamente. A gente coloca na descrição, @. E o site? www.teofiloadvogados.com.br. E o Instagram do escritório. Não tem mais desculpa, @Teófilo Advogado, gente, segue. Não tem mais desculpa. Ó, fala aí, para você que quer abrir empresa, precisa. Para você que está querendo prevenir, precisa. E para você que está no sufoco, precisa. Ou seja, entre em contato, não custa nada, né? Já dizem que Brasil é um manicômio tributário, né? Aquela loucura e nada como alguém da área para estar ali, alguém que já está acompanhando, alguém que já segue essa trilha aí há anos, né? Ou seja, não começou ontem, né? Já tem uma boa história aí, já conhece um pouco do passado e um pouco do futuro que virá, porque com a nova mudança tributária aí, como chama? A reforma tributária. A reforma tributária que haverá aí, eu já vi que a doutora está estudando muito sobre isso também, já está um passo à frente de muita gente aí, enfim.
Agora não tem mais desculpa para você fazer o teu planejamento tributário. E se você já está com a corda no pescoço, já sabe a quem buscar, a quem procurar. Doutora, gratidão por ter vindo, gratidão pelo teu tempo, que eu, mais que ninguém, sei o quanto vale o teu tempo ali. Então, assim, para mim, me honra muito ter você aqui e te ouvir, essa aula, né, que foi dada aí. Com certeza, no futuro, chamaremos de volta para temas mais específicos ou talvez mais novos, né? Com certeza. Na verdade, Daniel, o agradecimento é todo meu. É sempre um prazer, né, dispor de informações para o público, sobretudo quando nós estamos com a presença de amigos, né, com a presença de pessoas queridas e no bate-papo super gostoso. Então, o prazer realmente é todo meu e nós estamos sempre à disposição para termos todo o tempo do mundo aqui. E tem um cafezinho maravilhoso lá, viu, gente? Lá no escritório especial. Não, o legal tem bolo também. E tem bolo também. O legal é a personalidade dela. Você fala de conta, de imposto, de planejamento de uma forma leve, tranquila. A gente aqui, ó, tomando café, né? Não ficou legal? Nós que somos da Humanas, né, e tal, não sei o que mas lá. A gente imagina que alguém, assim, né, da parte mais tributária, tal, vai ser... Não, pensa num ser humano. O Daniel frequenta bastante lá o escritório e poucas vezes lá tem mau humor, né? Não. Graças a Deus, a nossa equipe, todos nós temos como meta trabalharmos com alegria, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Eu passo mais tempo no meu escritório do que com a minha família e nós temos que ser felizes. Aliás, eu já vi escritórios em que dão gargalhadas, mas lá a felicidade reina, realmente. A felicidade reina e a minha é alta, né? É claro que, vez ou outra, pega-se alguns casos lá complexos que a gente olha pela carinha de cada um, assim, né? Ó, aquele caso ali é complexo. Né? Não, no momento de ser sério, tá todo mundo sério, no momento de descontração... E ela falou de um tema tão específico, tão relevante, mas o segredo ela falou para todo empresário: se cerque de pessoas boas, excelentes. Né? Então, por exemplo, não é só assessoria. É você ter o melhor time. O empresário que é bom, ele não é que ele não vai botar a mão na massa, ele vai se cercar de pessoas boas que tudo acontece, né? E ver nos olhos dela a verdade, né? Falando aqui com muita tranquilidade, com muita inteligência, com muita capacidade de articulação. E isso faz bem para ela. A gente até brincou antes do podcast, né? Como que é acordar e falar, hoje eu vou fazer um planejamento tributário e vou atingir tal resultado? Mas não é, né? A história que está por trás, não é o planejamento tributário. Mas, Léo, né? acho que tem muito a ver com a questão da paixão, né? Que a gente já falou em episódios anteriores, né? E a que a gente vê, né? Tanto na doutora quanto lá no time também, é a paixão pelo que faz. O pessoal ama o que faz, né? E sabe aquele gostar e se envolver com o negócio e principalmente se envolver com o caso do cliente como se fossem deles, né? Porque às vezes eu vejo eles brigando pelo cliente, eu falo assim, gente, eles brigam pelo cliente como se estivessem brigando pela empresa deles. E isso é um diferencial tremendo, porque a maioria hoje só quer pelo dinheiro, né? É claro que um bom contrato, né, sempre é bem-vindo, né? Mas eu acredito que isso é a consequência, né? Porque quando você faz bem feito, faz com amor, faz com carinho, né, o resultado vem, né, doutora? O honorário é sempre consequência. Ele nunca pode ser o objetivo. Eu só vou fazer isso pelos honorários. Esse trabalho não vai ser bem desenvolvido. Essa assessoria não vai lhe dar uma boa assessoria se o único interesse dela for o boleto pago no final do mês. O bom trabalho nasce pela vontade de resolver, de trabalhar, de estar ali. E o honorário é uma consequência. É uma consequência que todo mundo gosta. Sim. Claro. E todo mundo precisa, e todo mundo quer. O objetivo de vida, sim. Mas não é o objetivo do contrato. O objetivo do contrato tem que ser atender o cliente. Dar para o cliente lucro. Dar benefício. Oferir uma renda para ele. Seja numa recuperação, às vezes até seja tirar um desespero, doutora. Tirar um desespero, uma carga emocional. Imagina o que não acontece, por mais às vezes que a pessoa está com aquele débito, o que ela não passa durante anos. É aquela coisa, eu fiquei 5 anos sofrendo com isso. Talvez em 10 minutos ela teria resolvido isso há 5 anos atrás. Com certeza. Esse desespero. Não, e uma outra coisa. Eu já vi vocês aliviando o desespero de muita gente, né? Uma específica que eu vi foi assim, esse daí tem que pagar muito café. Não, a pergunta é, quanto custa uma colher de angústia? Não tem preço, cara. E outra, é uma empresa que se propôs a resolver só bucha e problema. Nossa, vou abrir uma empresa que vai resolver só bucha e problema. E ela fala, é um ambiente alegre, a gente sorri todos os dias. E se não tiver paixão,
Não faz. Parabéns, viu, doutora? Obrigada. Impressionante. Obrigada. Não é fico muito minha lisonjeada. área, não é muito minha área, mas eu acho que eu faço o papel daquele que não sabe nada em casa, seu planejamento. Estava aqui só aprendendo. Só hoje, aprendendo, né, aqui é um MBA, tempo real. Que prazer estar aqui. Gratidão mais uma vez. Manda um abraço lá para o doutor André. E com certeza, numa próxima, quem sabe, vem os dois aqui Quem sabe e faz estaremos uma... aqui né? num bom bate-papo em 4. Exatamente. Gente, então, muito obrigado pela sua presença também. Como o Léo disse, não cai o teu dedo de você, né, nos seguir, dar um like aí. E nos vemos no nosso próximo episódio. Beijo no teu coração.